Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o MXRF11 Maxi Renda, trazendo aqui uma atualização baseada no último relatório gerencial que a gestão publicou, especialmente focando aqui na parte do seu portfólio e movimentações. Como vocês sabem, no segundo semestre de 24 o fundo fez uma emissão, foi um semestre bem complicado, onde a curva de juros a gente viu bastante volatilidade. Isso gerou muita oportunidade para quem tinha caixa. O MX ali conseguiu fazer muitas aquisições a taxas melhores, ali comprando os CRIs a taxas melhores do que eles tinham dentro da carteira. Vou até trazer para vocês uma comparação baseada no relatório lá do mês de junho com o atual, para a gente ver um pouco sobre isso. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like. E se você conhece aí algum investidor que tem o MX dentro da sua carteira, compartilhe o vídeo que eu agradeço de coração. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para os principais destaques. Como você sabe, o fundo é focado aqui, ou tem como objetivo, investir em CRI, debêntures, LCI, LH e cota de fundo imobiliário, mas o principal mesmo aqui de meta é essa parte. O fundo visa alocação 80% do PL em CRI, CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com giro no portfólio no mercado secundário, ou seja, a gestão compra um CRI de um bom devedor que, se a curva de juros ajudar, pode gerar ganho de capital, não precisa carregar esse negócio por muito tempo, e até 20% do patrimônio em permutas financeiras. O que não é alocado nisso, sendo que as permutas têm meta aí de retorno de INCC mais 13, que é muita coisa, fica aqui alocado em fundos imobiliários que podem, especialmente com características de CRI. No mês aqui, vocês podem perceber mais uma alocação de 113 milhões de reais em novas operações. A equipe de gestão segue originando pipeline de crise e permutas financeiras, bem como visando oportunidades de reciclagem do portfólio no mercado secundário, em ativos de relação risco-retorno bastante atraentes. No book de permutas financeiras foram realizados novos investimentos de 29 milhões de reais. No book de CRI, a gente tem, no book de FI, não ocorreram movimentações relevantes no mês. Na parte de CRI, a gente teve, já que foi uma alocação de 113 milhões de reais, eu vou mostrar já já para vocês onde foi a alocação desse capital. Só antes, passando aqui rapidinho na DRE, 2024 o fundo teve uma receita de 422 milhões de reais, pelo menos até esse último relatório gerencial, que é referente ao mês de novembro, embora seja o relatório que eles divulgaram no último dia útil de 2024, ainda é referente a novembro. Nós tivemos 422 milhões de receita, 30 milhões vieram de permutas financeiras, fundo imobiliário 57 milhões de reais, e o principal do seu patrimônio é alocado aqui em CRI, 309 milhões de reais. Despesas foram 32 milhões de reais. Perceba que receitas versus despesas aqui é uma despesa, na minha opinião, bem tranquila. Resultado que sobrou foi 390 milhões de reais, distribuiu 393, um pouquinho acima do que teve de lucro, mas 3 milhões de reais para um fundo que tem aí um patrimônio de alguns bilhões de reais não é muita coisa. Isso aqui até foi compensado, até porque o último rendimento já foi distribuído referente a 2024. Portfólio, pessoal, que é onde eu quero focar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui a situação da carteira dele. Hoje nós temos 81% alocado em CRI, 10% é fundo imobiliário, 3,6% é caixa e nós temos 4,7% em permutas financeiras. Então perceba que o fundo hoje não tem mais dinheiro em caixa. O dinheiro da última emissão de cotas já foi todo aí alocado. Até compartilhando aqui o último informe mensal, que também já está bem atualizado para vocês. Aqui nós temos o último rendimento de 10 centavos, último informe mensal, 3,5 de caixa, 146 milhões de reais. Voltando aqui para o portfólio, olha a taxa que ele tem hoje dentro da carteira. Nós temos aqui 15% em CDI mais 2,64, isso taxa média de aquisição. A marcação a mercado é outra história, que aí vai depender de curva de juros, mas o que ele está comprando, olha a taxa que ele tem hoje na carteira. CDI mais 2,64. As movimentações do dinheiro da emissão foi aqui, IPCA. A gestão comprou muita coisa IPCA. Perceba que hoje é 74% do patrimônio dele, sendo, eu volto a repetir, o fundo alocou já todo o capital da emissão. Então, caixa zerado, todo o dinheiro está aqui em CRI e permuta financeira. 74% IPCA, sendo que a IPCA mais 8,5%. Não é uma taxa assim tão alta, até porque nós temos um fundo que é mais focado aqui no high grade. Não é um ativo que a gestão toma muito risco. Vocês puderam ver ali até na parte do comentário, onde eu li que o gestor fala que é focar em bons nomes de crédito, devedores de boa qualidade. Não quer dizer que isso nunca vai ter problema, mas a gestão tenta buscar ativos que têm um risco um pouco menor. Veja que hoje ele não tem mais nada em pré,
E IGPM ele tem aqui uma pequena parcela, que na realidade aparece aqui zerado, quase nada de CRI, com IGPM mais 5. Olha o portfólio dele como era aqui no mês de junho, antes da gente ver toda essa alocação aí da emissão. O fundo tinha CDI mais 2,64, representando 24% do patrimônio dele, agora reduziu bem, ficando aí na faixa de 15%. E nós tivemos aqui IPCA, que foi a grande diferença. Veja que a taxa média da carteira dele era IPCA mais 8,2. Nós tínhamos aqui um pré-fixado 10%, pré 10%, e agora nós não temos mais o pré e nós temos a taxa média da carteira na parte de aquisição, pelo menos, IPCA mais 8,5. Então perceba que com esse dinheiro dessa última emissão de cotas, o fundo conseguiu puxar um pouco mais a taxa média da sua carteira. Só que como hoje o MX é negociado abaixo do VP, até voltando aqui para o Status Invest, nós temos o fundo ali a R$ 9,44 de valor patrimonial por cota, negociando agora 1% abaixo, chegamos ali até ver o fundo abaixo de R$ 9,00 recentemente. Então quem comprou pegou até uma taxinha um pouco melhor e até mostrando aqui a tabela de sensibilidade, quem comprou o fundo, por exemplo, a 9,10, que é o menor patamar aqui, você tem um carrego de PCA mais 10,4% ao ano. É muita coisa. Isso é bem importante, porque se você vai pegar um fundo high yield, um fundo high yield no VP, vamos colocar aqui fundo no VP sem desconto. Você tem uma carteira IPCA mais 10. A maioria dos fundos high yield tem IPCA mais 10. Tem ali o RPR, que é IPCA mais 12, tem o CACR, que é IPCA mais 13, mas a grande maioria de fundos imobiliários high yield a gente tem IPCA mais 10. Hoje você tem um high grade com IPCA mais 10 na tabela de acessibilidade. Então, perceba que com a queda na cotação dos ativos, o carrego que o investidor está tendo é bastante atraente. Outra coisa bem importante aqui em relação ao MX é o LTV médio da carteira dele, 54%. Bastante garantia. Basicamente, aí para cada R$ 54 que ele emprestou, ele tem 100 de garantia. Então, é uma garantia bem importante, especialmente, pessoal, porque a gente tem uma expectativa nesse ano 2025 de uma Selic mais alta, inflação mais alta. Então, se a gente tiver um problema de inadimplência, as garantias estão aí que podem ser executadas. Então, ter garantia eu acho que faz bastante sentido nesse momento. Aqui a gente tem a última alocação que eles fizeram. Como eu mostrei no início do vídeo, 113 milhões que eles compraram. Aqui a gente vê onde foi esse dinheiro alocado. 25 milhões em trustes adicionais do CRI Gavi Porto 2 Life, já detido pelo fundo em meses anteriores. Aqui a gente tem em exato CRI Tenda ProSoluto, que eles compraram, 73 milhões de reais, IPCA mais 9,94 e CDI mais 2,70. Olha as taxas que eles conseguiram adquirir, melhor do que a taxa média da sua carteira, risco Tenda. E CRI MRV, 15,6 milhões de reais e PCA mais 11,5, que eles também esse CRI aqui, eles já tinham dentro da carteira. Então perceba que as duas aquisições que eles fizeram nesse último mês foram com taxas bastante altas. E uma das principais razões para isso é essa abertura na curva de juros aí na NTNB. Isso acaba fazendo com que a marcação a mercado dos ativos seja impactada. Isso gera para quem tinha caixa, né, a oportunidade de comprar aí bastante ativo, com risco um pouco mais baixo e com retornos bem atraentes. Olha, por exemplo, aqui no caso do CRI Tenda, que a gestão coloca, o CRI é resultado da securitização de carteira de recebíveis pró-soluto da Tenda, uma das maiores incorporadoras do país, conta com ampla cobertura de garantias, incluindo cessão de carteira pró-soluto com 160% de razão de garantia na largada, fundo de inadimplência e fundo de despesas. Então, perceba aqui, essa aquisição, embora seja taxas bem altas, a gente tem um risco aqui Tenda, que eu diria que é um risco até um pouco mais baixo do que a grande maioria aí dos fundos imobiliários que a gente tem. Fundo focando um pouco mais aí nessa parte high grade. Fechando aqui o conteúdo, hoje a gente tem na carteira dele quase tudo na série única, subordinada que é só 2,68, 81% é IPCA. Eu diria que na estratégia onde eles tinham ali mais metade, metade CDI e IPCA, eu achava até mais interessante, mas a gestão acreditou muito na tese de que o Brasil vai ter inflação mais alta nos próximos anos, isso pode beneficiar bem o rendimento dele. Nós temos aqui imobiliário residencial com 30%, varejo alimentício com 21%, 19% fica em outros, os demais aqui já tem uma representação bem pequena. Então, especialmente aqui, varejo alimentício, setor imobiliário, imobiliário residencial aí, que são os principais. Duration, aqui a gente vê vencimentos quase nada nesse curto prazo, 25 e 26, e portfólio hoje, o maior devedor representa aqui 5,1% do portfólio dele. IPCA mais 8,98%.
Aqui a gente tem o Devedor Birman 32. O segundo aparece aqui com o Shopping Itaquera, 3,39%. Perceba que tem muito ativo aqui, até listado na Bolsa, tanto de fundo imobiliário quanto de ações, como é o caso aqui, Mateus, do TRX, CSN. A gente tem aqui Mitre Real Estate, a Mitre, que é uma empresa já listada na Bolsa também. Shopping, que é um segmento aí bem mais tranquilo. A gente tem aqui a MRV, que foi até o CRI que eles compraram. Crielbo, a gente tem GPA, mais MRV, Açaí, mais um CRI aqui do Fundo Imobiliário TRX, HB Realty, que é uma outra empresa listada na Bolsa, BRF, General Shoppings, do Fundo Imobiliário GSFI, é, mais um aqui, Matheus, BLMG Casas Bahia, que é um outro fundo imobiliário, direcional dentro da carteira, enfim, uma lista grande aí de fundos imobiliários, de fundos imobiliários, ações listadas na Bolsa, pelo menos a grande maioria dos devedores ficam aí é, nesse risco, mais empresas aí que são listadas. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos desse relatório. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça do like e também aproveito para fazer o convite. Chegou pela primeira vez no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, isso é muito importante. E se você já conhece o canal, gosta do conteúdo que é publicado aqui diariamente, considere se tornar membro. A partir de R$ 1,99 você já tem aí benefícios exclusivos. A opção Seja Membro fica aí do lado de se inscrever. Verifique se não é interessante ter esses benefícios a partir de R$ 1,99.